Considerado um dos melhores e mais dinâmicos jogadores da NFL, o Le'Veon Bell tinha tudo para se tornar um dos maiores running backs da história do Pittsburgh Steelers. Porém, um acontecimento em 2018 mudou completamente a trajetória de sua carreira, e depois disso ele nunca mais foi o mesmo. Mas afinal, o que aconteceu com Le'Veon Bell e como o running back, que era uma peça tão importante para um dos ataques mais temidos da NFL, acabou sofrendo uma queda tão grande? É exatamente sobre isso que eu irei falar nesse vídeo. E para que tudo faça mais sentido, primeiro vamos entender o quão bom o Bell realmente era. Chegando no draft, o Le'Veon Bell já estava chamando a atenção de muitos times, principalmente por sua última temporada em Michigan State, em que ele teve quase 1.800 jardas e 12 touchdowns, e tudo isso em apenas 13 jogos. Mas de todos os head coaches, o que ficou mais interessado no running back foi sem dúvidas o Mike Tomlin dos Steelers, que foi o único treinador a comparecer no Pro Day de Michigan State. Após o evento, Tomlin já havia tomado sua decisão, e no segundo dia do draft, o Pittsburgh Steelers selecionou Le'Veon Bell na segunda rodada com a escolha de número 48. O calouro não recebeu o cargo de running back principal logo de imediato, e teve que disputar a titularidade com o veterano Zach Redman, mas após as primeiras rodadas, ficou claro que o Bell era o futuro do time. A sua temporada de estreia foi impressionante, e ele de cara já chegou quebrando recordes da franquia, incluindo de o maior número de jardas totais conquistadas por um calouro, que até então pertencia ao ídolo dos Steelers, Franco Harris. No final, ele terminou com mais de 800 jardas corridas, quase 400 recebidas e 8 touchdowns. Nesse momento, o time já sentiu que fez a escolha certa em tê-lo escolhido no draft, e as suas habilidades individuais haviam encaixado perfeitamente no ataque. Porém, ninguém esperava o que aconteceria na temporada seguinte. O Le'Veon Bell teve uma grande evolução e ganhou uma parte ainda maior do volume de jogadas, e como resultado, ele foi simplesmente dominante. O running back foi de longe um dos melhores jogadores da liga nessa temporada, e fechou com mais de 1.300 jardas corridas, mais de 800 recebidas e 11 touchdowns. Fora isso, ele foi o segundo jogador em jardas corridas e liderou os running backs em recepções e em jardas aéreas. A liga inteira ficou espantada com a performance do Bell, e ele acabou sendo nomeado para o Pro Bowl e para o primeiro time do All-Pro logo na sua segunda temporada, e ainda ficou em quarto lugar na votação para jogador ofensivo do ano. Tudo estava dando muito certo para o jogador, mas a temporada de 2015 foi o completo oposto do que todos esperavam. O Bell começou a temporada sendo suspenso por 3 jogos após ser preso por dirigir sob influência, e embora tenha retornado para o time logo em seguida, ele acabou sofrendo um rompimento do ligamento colateral medial do joelho na 8ª rodada, que fez com que ele perdesse o restante da temporada. Quando as coisas pareciam ter voltado ao normal, o running back foi suspenso mais uma vez no começo da temporada seguinte, dessa vez por violar a política de abuso de substâncias. Mas agora ele conseguiu dar a volta por cima ainda no mesmo ano, e em 12 partidas ele teve mais de 1.200 jardas corridas, mais de 600 recebidas e 11 touchdowns. Com isso, ele foi nomeado para o seu segundo Pro Bowl e para o segundo time do All-Pro. Além do Le'Veon Bell, que representava uma grande ameaça para os adversários tanto correndo quanto recebendo a bola, o Pittsburgh Steelers ainda contava com o quarterback Ben Roethlisberger e o wide receiver Antonio Brown no seu auge, que tornavam o ataque do time um dos mais temidos da liga. E isso ficou evidente nos playoffs. O Bell começou a pós-temporada com 2 atuações impressionantes, sendo a primeira com mais de 160 jardas corridas e 4 touchdowns contra os Dolphins, e a segunda com 170 jardas corridas contra os Chiefs. Porém, o Bell acabou se lesionando no começo da última partida, e apesar de todo o talento, o time de Pittsburgh acabou sendo eliminado na final de conferência pelos Patriots do Tom Brady. Apesar de algumas confusões, o futuro do running back com o time parecia muito claro e destinado ao sucesso. Porém, os grandes problemas começaram antes mesmo da temporada de 2017. Durante o mês de fevereiro, o Steelers anunciou que havia aplicado a franchise tag no Le'Veon Bell, e embora ela garanta um bom salário, ela é detestada pelos jogadores, pois ela prende o jogador ao time por uma temporada e evita a necessidade de negociar um acordo de longo prazo que daria segurança para ele, mesmo que ele tenha ficado
insatisfeito com a sua situação contratual e tenha feito uma greve temporária, o Bell jogou a temporada normalmente e teve números praticamente idênticos aos da temporada de 2016, e mais uma vez foi nomeado para o Pro Bowl e para o All-Pro. Para premiar esse grande momento que o running back estava vivendo em sua carreira, ele foi eleito como quinto colocado na lista dos 100 melhores jogadores da NFL na temporada, que é organizada de acordo com a votação dos próprios jogadores. Após mais um ano tão produtivo em campo, o Le'Veon Bell esperava conseguir chegar em um acordo com os Steelers e assinar um novo contrato, mas para sua decepção, ele continuou sem nenhum acordo, e esse acontecimento foi o grande responsável por desencadear o declínio de sua carreira. Em janeiro, o Bell alertou o time que se ele recebesse franchise tag pelo segundo ano seguido, ele consideraria se afastar dos gramados por toda a temporada ou até mesmo se aposentar. De acordo com o jogador, ele não estava em busca do maior salário da liga e só queria ser pago de acordo com o valor que ele acrescentava para o time, e que se fosse para correr com a bola 400 vezes na temporada, ele queria receber um salário justo. Apesar disso, ambos os lados não conseguiram chegar em um acordo, e a oferta final dos Steelers foi de um contrato de 5 anos e de 70 milhões de dólares, que daria uma média de 14 milhões por temporada. Mas após o Bell recusar até mesmo esse acordo, os Steelers resolveram aplicar a franchise tag novamente. O Le'Veon Bell manteve a sua palavra e não pisou nos gramados, e nem jogou uma partida sequer da temporada, e como consequência dele não ter assinado a franchise tag, ele não recebeu nenhum centavo dos possíveis 14 milhões e meio do acordo. Depois dessa temporada, o relacionamento entre o Pittsburgh Steelers e o Le'Veon Bell já estava completamente destruído, e qualquer tipo de acordo ou negociação nessa altura parecia impossível. Devido a isso, o time decidiu deixar o jogador partir na temporada seguinte, e o running back ficou livre no mercado. Graças ao seu período de inatividade, havia uma certa preocupação com seu condicionamento físico após ficar tanto tempo parado, mas isso não impediu os times interessados de entrar em contato rapidamente com o jogador. Após diversas reuniões e muita negociação, a oferta que mais agradou o Le'Veon Bell foi a do New York Jets, e em março de 2019, ele finalmente assinou um novo contrato. O acordo tinha uma duração de 4 anos e um valor total de 52,5 milhões de dólares, que dava uma média de um pouco mais de 13 milhões de dólares por temporada e o tornava o segundo running back mais bem pago da liga. Os Jets estavam em busca de uma arma ofensiva para reforçar o seu ataque e ajudar o quarterback Sam Darnold, que havia sido escolhido no draft anterior, e a grande ideia do time era continuá-lo usando tanto no jogo aéreo quanto no terrestre, mas como veremos a seguir, todo esse plano foi rapidamente por água abaixo. O running back simplesmente não conseguiu encaixar com o ataque da nova equipe, principalmente pelo seu estilo de jogo. Para piorar, o time de Nova York tinha uma das piores linhas ofensivas de toda a liga, que era o completo oposto da de Pittsburgh, e com isso, o running back não conseguiu chegar nem perto das expectativas. No final, o Bell encerrou a temporada com menos de 800 jardas corridas, mais de 400 recebidas e apenas 4 touchdowns, que até então eram as piores marcas de sua carreira, tirando a temporada em que ele se machucou. Os treinadores ainda tinham uma certa esperança para a temporada seguinte, mas o Le'Veon Bell acabou se lesionando logo na primeira rodada, o que fez com que ele perdesse as 4 semanas seguintes. Após se recuperar, ele teve mais uma partida decepcionante contra os Cardinals, e no final do jogo, depois de ter atuado em apenas 2 partidas na temporada, o Bell curtiu uma publicação no Twitter que sugeria que os Jets deviam trocá-lo, o que imediatamente teve uma repercussão negativa no time, e o head coach Adam Gase lamentou a situação e disse que gostaria que ele tivesse seguido por outro caminho e conversado com ele em particular. Devido ao seu desempenho dos 2 últimos anos e aos valores do seu contrato, os Jets não conseguiram encontrar nenhum time interessado em uma troca, e em outubro, acabaram decidindo dispensar o Bell. A sua passagem pelo time de Nova York havia sido muito mais rápida e muito menos produtiva do que todos esperavam, e a trajetória de sua carreira agora estava seguindo uma direção completamente oposta que a de algumas temporadas atrás. Para a sorte do Bell, não demorou muito para aparecer um time interessado, e apenas 4 dias depois de ser cortado, ele já estava com um contrato de 1 ano assinado com Kansas City Chiefs. Apesar da nova oportunidade, ele não conseguiu salvar a sua temporada, e terminou com menos de 400 jardas corridas, 138 recebidas e apenas 2 touchdowns. O seu valor no mercado já havia despencado, e a
a tendência negativa continuou o perseguindo em 2021. Nesse ano, ele chegou a jogar pelos Ravens e pelos Buccaneers, mas os seus números pioraram mais uma vez, e em 8 partidas em que ele quase nem tocou na bola, o Bell fechou a última temporada de sua carreira com um pouco mais de 100 jardas corridas, 30 recebidas e 3 touchdowns. O tamanho da queda que o Le'Veon Bell teve em tão pouco tempo continua sendo impressionante até hoje, mas o running back continuou nos holofotes até mesmo depois de sua aposentadoria, e pelos motivos mais curiosos e mais aleatórios possíveis. Logo após anunciar a sua aposentadoria do futebol americano, ele revelou que agora queria trilhar uma carreira no boxe. A sua primeira luta foi de exibição contra o também aposentado running back da NFL, Adrian Peterson, e o Bell acabou vencendo no 5º round por nocaute técnico. Depois disso, suas lutas passaram a ser profissionais, e o seu primeiro desafio foi contra o ex-lutador do UFC, o Royal Hall. O ex-running back acabou perdendo por decisão unânime, mas isso já foi o suficiente para impressionar o público, considerando o tamanho da diferença de experiência e habilidade entre eles. Mais recentemente, ele conquistou 2 vitórias contra um influencer canadense e um youtuber britânico, e agora continua tentando evoluir na modalidade. Sobre a sua carreira, ele chegou a dar uma entrevista em que admitiu ter se arrependido de ter abandonado o Pittsburgh Steelers e os torcedores, mas agora é tarde demais para voltar atrás. Ao contrário do Le'Veon Bell, um jogador que ainda pode salvar a sua carreira é o Anthony Richardson. E para entender os motivos para ele ter sido mandado para o banco e porque esse ainda não é o fim para ele, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.